Sejam bem-vindos ao canal Urobloguei. Eu me chamo Cid Zauli e sou médico urologista. A conversa que eu quero ter com vocês neste episódio fala sobre dor no testículo, que tem a denominação de orquialgia, significando justamente isso. Primeiro eu quero começar a falar para vocês que dor no testículo é algo muito comum do homem apresentar, principalmente na fase adulta. Inclusive, a meu ver, é uma das causas que mais leva um paciente a procurar outro médico, outro urologista, para uma outra opinião, porque ele não consegue ficar livre dessa dor e toda hora ele tem que passar em consulta, seja para fazer um exame, seja para pegar a receita de um medicamento. Então ele está sempre atrás de uma solução definitiva, o que muitas vezes não existe, e aí ele fica nessa rotina de ficar trocando de médico, trocando de urologista. O próprio local onde os testículos ficam já é um motivo para que você sinta dor nos testículos. Por quê? Porque no meio das pernas, principalmente na posição sentado, os testículos são frequentemente machucados, às vezes ao cruzar uma perna, às vezes ao se agachar, numa manipulação sexual, de noite dormindo, e tudo que machuca tem como reação uma inflamação. E toda inflamação cursa com dor e muitas vezes com inchaço também. Então nós vamos falar neste episódio sobre isso, sobre dor nos testículos ou orquialgia. Como eu acabei de falar, a dor na bolsa escrotal, a dor referida como a dor nos testículos, é causada por uma inflamação que pode ocorrer nos testículos ou nos órgãos que são anexos ao testículo, como por exemplo o epidídimo. Então todo o processo inflamatório cursa com dor. Às vezes também há uma infecção. Como toda infecção gera uma inflamação, ela também pode vir então associada à dor no testículo. Uma informação muito importante que eu acho que vai deixar muita gente aliviada quando ouvir: tumor de testículo geralmente não dá dor. Embora curse com aumento de volume do testículo, geralmente é uma massa volumosa que você percebe no testículo, ou um nódulo, mas que não dói. Então, geralmente o paciente, quando tem tumor de testículo, ele não se queixa de dor no testículo. Mas muita gente acha que dor no testículo pode ser câncer, pode ser tumor. Então essa é uma informação que pode ser que traga alívio para você ao escutar. Tumor de testículo geralmente não se manifesta com dor. E uma notícia boa também é que muitas vezes as dores nos testículos cessam espontaneamente. Não há necessidade de tratamento, não há necessidade de uso de medicamento, porque a inflamação que foi causada, ela cede espontaneamente. E com isso, a dor desaparece. E como exemplo disso, vem aquilo que eu já falei um pouco mais cedo, que as dores causadas pelos movimentos, pelas calças mais apertadas, por uma movimentação sexual mais intensa, isso causa uma inflamação e cede espontaneamente com o passar dos dias. Há também a situação que muitos homens apresentam, que é a retração, ou seja, a movimentação dos testículos para cima em direção ao abdômen quando ele entra em processo de excitação e quanto mais perto ele estiver de atingir o orgasmo. Na hora talvez ele não perceba a dor, mas depois que o prazer aconteceu, que ele relaxou, ele pode se queixar de dor nos testículos por causa dessa retração, por causa desses testículos que são retráteis e que ao um esforço tendem a subir para o abdômen. E isso machuca, causa inflamação, causa dor. Há também as dores referidas no testículo, mas que não são causadas por problema nos testículos. São as famosas dores irradiadas. E quando é que isso pode acontecer? Alguns homens costumam relatar dor no testículo precedendo a uma cólica de rim, precedendo a um processo de eliminação de uma pedra nos rins, que é a cólica renal. Excitação prolongada sem ejaculação pode gerar dor no testículo.
O homem que fica excitado durante muito tempo e não atinge o orgasmo costuma referir que depois disso as dores nos testículos são frequentes. Uma inflamação na próstata, que a gente chama de prostatite, pode gerar dor nos testículos. Recentemente eu fiz um episódio, a thumb dele está aqui em cima, falando justamente sobre prostatite, uma coisa que todo homem gay precisa saber. O link para este episódio vai estar aqui embaixo na descrição, ok? Agora, se a dor for persistente, se ela não desaparecer em alguns dias, uma consulta com um urologista cai bem, porque ele vai te examinar, talvez peça algum exame, como por exemplo uma ultrassonografia, deve recomendar tratamento, onde o uso de anti-inflamatórios é muito empregado. Talvez ele oriente você a uma vestimenta mais apropriada, como por exemplo o uso de uma saqueira esportiva. Inclusive já há no mercado alguns tipos de cueca que tem uma saqueira na parte de baixo, que é justamente um local onde você pode fazer o apoio e a elevação do escroto, porque a elevação do escroto geralmente traz melhora das dores quando o processo é inflamatório. E se for uma infecção, talvez haja necessidade também do uso de antibióticos. E uma situação mais grave ainda, que é uma emergência, é uma urgência médica, que é o quadro de torção de testículo. O testículo então gira em torno dele, ao fazer isso ele estrangula os vasos sanguíneos, principalmente a artéria que leva sangue para o testículo. A falta de sangue gera um infarto no testículo e isso dói muito. Uma dor contínua que não cede, que faz com que o paciente procure uma emergência. E isso geralmente é tratado de forma cirúrgica. Haverá necessidade de se expor este testículo, retorná-lo para a posição original e avaliar se o fluxo de sangue se restabeleceu. Essa torção de testículo é uma verdadeira emergência médica. Então, no caso de uma dor muito forte, que não cede, que já está durando mais de hora, não espere. Procure logo um atendimento emergencial, porque você pode estar diante de um quadro de torção de testículo. Meu conselho para você: se as dores testiculares começarem a te incomodar e não forem muito intensas, aguarde 1-2 dias e avalie se isso não está cedendo espontaneamente. Caso contrário, procure um urologista para ser examinado e para fazer exames, para saber se está tudo bem. Espero que você esteja gostando do que eu estou te dizendo. E aí eu vou aproveitar então para pedir o seu like e vou te sugerir para você clicar aqui no logo do canal para se inscrever, tá? Já que a gente está falando de dor, vou ficar deixando como sugestão para que você continue a maratona no canal assistindo ao vídeo que está aqui do lado, que fala também de dor, só que no pênis. Até o próximo episódio, gente!